Meu nome é Helena, tenho 60 anos. E o que vou contar hoje mudará para sempre a forma como você enxerga sua própria família. Há apenas 3 dias, meu próprio filho Diogo e minha nora, Mariana, empurraram meu marido, Henrique, e a mim de um penhasco de 27 metros. Enquanto eu estava lá, quebrada e sangrando, ouvi o sussurro desesperado de Henrique. Helena, não se mexa, finja estar morta. Mas isso não foi o pior. O pior foi quando Henrique revelou a verdade mais terrível que uma mãe poderia ouvir. Um segredo que nossos filhos guardaram por 25 anos. Durante 4 décadas, Henrique e eu construímos o que pensávamos ser a família perfeita. Acordávamos todas as manhãs em nossa pequena casa nos arredores de uma vila em Portugal, onde o aroma de café fresco se misturava ao canto dos pássaros. Eu trabalhava como professora na escola primária local e todas as tardes voltava para casa com histórias dos meus jovens alunos. Henrique tinha sua carpintaria, onde criava os móveis mais bonitos que você já viu. Suas mãos, ásperas mas delicadas, transformavam um simples pedaço de madeira em uma obra de arte. Tínhamos 2 filhos, Ricardo, nosso primogênito, e Diogo, 5 anos mais novo. Ricardo era a alma da casa, sempre rindo, sempre ajudando o pai na oficina, sempre me protegendo de qualquer preocupação. Diogo era diferente, mais reservado, mas eu o amava com a mesma intensidade. Como mãe, nunca se tem favoritos, ou pelo menos era o que eu pensava. Aos domingos, após a missa, a família se reunia ao redor da nossa mesa de carvalho, que Henrique havia entalhado com as próprias mãos. Ricardo contava seus planos de estudar engenharia, enquanto Diogo ficava em silêncio, apenas mexendo na comida em seu prato. A vida era simples, mas bela. Às noites, Henrique e eu caminhávamos pelas trilhas ao redor da nossa vila, conversando sobre nossos sonhos, sobre como veríamos nossos netos crescerem e como envelheceríamos juntos naquela mesma casa. Nunca imaginei que essas caminhadas eram um treinamento para a que quase nos matou. Nos fins de semana, eu organizava encontros familiares, onde minhas irmãs, Margarida e Inês, vinham com seus maridos e filhos. A casa se enchia de risadas, crianças correndo por todos os lados, mulheres trocando receitas na cozinha, enquanto os homens consertavam algo no quintal. Henrique era meu parceiro perfeito. Após 40 anos de casamento, ele ainda me trazia flores silvestres que colhia no caminho para o trabalho. Ele me ajudava a corrigir as provas dos meus alunos e eu segurava as tábuas de madeira enquanto ele as cortava na oficina. Éramos uma equipe, uma unidade inquebrável, ou pelo menos era o que eu pensava. À noite, sentávamos na varanda para observar as estrelas, planejando nosso futuro. Falávamos sobre viajar quando nos aposentássemos, ver o mar do Algarve pela primeira vez, construir uma casa menor quando nossos filhos formassem suas próprias famílias. Mas a felicidade perfeita, como descobri anos depois, muitas vezes esconde as tragédias mais profundas. Quando Ricardo completou 20 anos, algo mudou em nossa família. Ele começou a discutir com Diogo sobre coisas que eu não entendia. Eu os ouvia sussurrando no corredor, e eles se calavam quando eu aparecia. Henrique me dizia que era apenas coisa de irmãos e que passaria. Eu queria acreditar nele, porque precisava acreditar que minha família ainda era perfeita. Numa noite de outubro, exatamente há 25 anos, Ricardo não voltou para o jantar. Esperamos até às 23 horas, depois meia-noite, depois 1h da manhã. Diogo estava no quarto, supostamente estudando, mas notei algo estranho em seus olhos sempre que eu perguntava sobre o irmão. Henrique saiu para procurá-lo com os vizinhos. Eles verificaram cada canto da vila, cada trilha, cada lugar onde Ricardo costumava ir. Ao amanhecer, encontraram seu corpo no fundo de uma ravina junto ao rio. A polícia disse que foi um acidente, que ele provavelmente tropeçara no escuro. Nunca questionei essa versão porque não podia imaginar que a verdade era muito mais horrível. O funeral de Ricardo foi o dia mais sombrio da minha vida. Usei meu único vestido preto, o mesmo que vesti no funeral da minha mãe. Diogo estava estranhamente calmo para alguém que acabara de perder o irmão mais velho. Enquanto eu chorava até não ter mais lágrimas, ele permanecia em silêncio com uma expressão que, agora que sei a verdade, me causa arrepios. Henrique nunca saiu do meu lado naquele dia, me sustentando quando minhas pernas fraquejaram, sussurrando palavras de conforto que agora sei que tinham um gosto amargo em sua boca.
Após a morte de Ricardo, Diogo mudou completamente. Tornou-se mais atencioso, mais carinhoso, como se estivesse tentando compensar algo. Ajudava-me nas tarefas domésticas, acompanhava o pai na oficina e me trazia coisas quando via que eu estava triste. Pensei que era sua forma de lidar com o luto, de preencher o vazio que Ricardo deixou. Como fui ingênua. O que ele realmente fazia era construir uma máscara perfeita para esconder o monstro que havia dentro dele. Os anos passaram e a ferida nunca cicatrizou completamente, mas aprendemos a viver com ela. Diogo casou-se com Mariana, uma moça doce da vila vizinha, e eles pareciam felizes. Tiveram 2 filhos lindos, e eu finalmente senti que a vida nos dava uma segunda chance de felicidade. Mariana me chamava de mãe e me ajudava com as tarefas da casa quando nos visitavam. Diogo herdara o talento do pai para a carpintaria e tinha seu próprio negócio. Tudo parecia perfeito novamente. Mas agora, deitada no fundo desta ravina com as costelas quebradas e o gosto metálico de sangue na boca, entendo que toda aquela felicidade era uma mentira cuidadosamente construída. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram há 6 meses, quando Henrique e eu decidimos atualizar nosso testamento. Economizamos a vida inteira, e entre a casa, o terreno que herdei dos meus pais e nossas poupanças bancárias, tínhamos quase 200 mil euros para deixar para nossos filhos e netos. Foi Diogo quem sugeriu que visitássemos o advogado. Mãe, pai, vocês têm 60 anos agora. É importante ter tudo em ordem, ele nos disse com aquele sorriso que agora parece sinistro. Mariana assentia ao lado dele, acariciando minha mão com aqueles dedos que mais tarde me empurrariam para a morte. Nós amamos muito vocês e queremos garantir que estejam protegidos, ela acrescentou com sua voz doce. Como fui tola em interpretar aquelas palavras como amor genuíno. O advogado, um homem mais velho chamado Antônio, que conhecíamos há anos, explicou as opções. Poderíamos colocar tudo em um fundo, dividir a herança entre os filhos de Diogo ou simplesmente fazer um testamento tradicional. Diogo insistiu em nomear ele e Mariana como nossos únicos herdeiros, argumentando que eles cuidariam da distribuição equitativa para os netos. Além disso, disse ele, vocês vão precisar de nós quando envelhecerem. É melhor que tenhamos acesso aos recursos para cuidar bem de vocês. Algo em seu tom me incomodou, mas Henrique parecia convencido. Meu marido, sempre mais confiante do que eu, aceitou a proposta sem muita resistência. Eu tinha minhas dúvidas, especialmente porque lembrava como Ricardo sempre falava em nos ajudar financeiramente quando envelhecêssemos. Meu filho mais velho tinha planos, sonhos de cuidar de nós quando chegasse a hora, mas Ricardo se foi, e Diogo era nosso único filho vivo. Assinamos os papéis numa terça-feira à tarde. Lembro que Mariana usava um vestido verde bonito e me deu um grande abraço após a cerimônia. Agora somos oficialmente uma família unida para sempre, ela sussurrou no meu ouvido. Suas palavras me causaram um arrepio na época, embora eu não entendesse por quê. Diogo apertou a mão de seu pai com um sorriso que não alcançava os olhos. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, não conseguia afastar a sensação de que havia cometido um erro terrível. As semanas seguintes foram estranhas. Diogo e Mariana começaram a nos visitar com mais frequência, mas suas visitas tinham um tom diferente. Não vinham mais apenas para passar tempo com a família. Sempre tinham sugestões sobre como deveríamos melhorar a casa, que investimentos deveríamos fazer ou quais apólices de seguro de vida deveríamos contratar. Mãe, você deveria pensar em vender esta casa grande e se mudar para algo menor, Mariana disse, enquanto examinava nossos móveis com olhos calculistas. Nós poderíamos ajudá-los a encontrar um apartamento confortável na vila. Mas eu amava a nossa casa. Cada canto guardava uma memória. Cada cômodo contava uma história dos nossos 40 anos de casamento. A cozinha onde preparei milhares de refeições para minha família. A oficina onde Henrique criava suas obras-primas. O quintal onde nossos filhos e netos brincavam. Não conseguia imaginar minha vida em nenhum outro lugar. Quando lhes disse isso, vi um brilho de irritação nos olhos de Diogo que me gelou até os ossos. Mãe, você está sendo irracional, ele disse em um tom que nunca usara comigo antes. Esta casa é grande demais para 2 pessoas da vossa idade. Se caírem da escada ou algo acontecer, não poderemos ajudar a tempo. Mariana assentiu vigorosamente, acrescentando:
Além disso, a manutenção deve custar uma fortuna. Seria muito mais inteligente vender agora enquanto o mercado imobiliário está em alta e mudar para algo mais adequado para a vossa idade. Henrique começou a considerar seus argumentos. Meu marido, sempre prático, começou a falar sobre a lógica por trás de suas sugestões. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás de toda aquela pressão. Numa noite, após outra dessas conversas tensas, perguntei a Henrique se ele não achava estranho que Diogo estivesse de repente tão interessado em nossos assuntos financeiros. Helena, ele só está preocupado conosco, ele respondeu enquanto escovava os dentes. Talvez devêssemos considerar as sugestões dele. Não somos mais tão jovens. Mas vi algo nos olhos do meu marido, uma sombra de dúvida que ele não queria admitir. Agora sei que Henrique já tinha suas suspeitas, que ele começara a conectar os pontos que eu nem sabia que existiam. As coisas escalaram quando Diogo sugeriu que lhe dessemos procuração sobre nossas finanças. É apenas por precaução, ele explicou, enquanto Mariana preparava chá na nossa cozinha como se fosse a dona da casa. Se um de vocês ficar doente ou tiver um problema de saúde, podemos gerenciar seus assuntos sem complicações legais. A forma como ele disse isso, tão naturalmente, tão logicamente, quase me convenceu. Mas havia algo em sua insistência que me deixava nervosa. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo a respiração de Henrique ao meu lado, tentando entender por que me sentia tão inquieta. No dia seguinte, decidi ligar para minha irmã Margarida para pedir conselhos. Margarida sempre foi mais perspicaz que eu, mais desconfiada das intenções das pessoas. Quando contei a ela sobre a pressão de Diogo, ela ficou em silêncio por um longo momento. Helena, ela finalmente disse, não te parece estranho que Diogo esteja tão ansioso para controlar o vosso dinheiro? Quero dizer, ele tem o próprio negócio. Está bem financeiramente. Por que precisaria de tanto controle sobre as vossas finanças? Suas palavras me atingiram como um tapa. Ela estava certa. Diogo nunca parecera ter problemas financeiros, nunca pedira dinheiro emprestado, nunca mostrara sinais de precisar da nossa ajuda financeira. Naquela tarde, quando Diogo veio para mais uma de suas conversas sobre nosso futuro, decidi confrontá-lo diretamente. Filho, eu disse enquanto estávamos na sala, por que é tão importante para você ter controle sobre nossos assuntos financeiros? Seu pai e eu ainda estamos em pleno juízo. Sua reação foi imediata e reveladora. Seu rosto endureceu, e por um momento vi algo em seus olhos que me lembrou outra pessoa, algo frio, calculista e perigoso. Mãe, não se trata de controle, ele respondeu em um tom tenso. É sobre amor, cuidado e responsabilidade familiar. Mas a forma como ele disse responsabilidade familiar soava mais como uma ameaça do que uma expressão de afeto. Mariana, que até então estava em silêncio, interveio com sua voz doce, mas firme. Helena, só queremos o que é melhor para vocês. É doloroso ver você preocupada com coisas que poderíamos facilmente resolver. Naquela noite, após eles saírem, Henrique e eu tivemos nossa primeira discussão séria em anos. Ele achava que eu estava sendo paranoica, que estava procurando problemas onde não havia. Insisti que algo não estava certo, que o comportamento do nosso filho havia mudado demais. Henrique, eu disse enquanto lavávamos a louça. Você lembra como Diogo era antes de Ricardo morrer? Ele era diferente, mais distante, mais... Não sei como explicar, mas havia algo nele que me assustava. Meu marido parou de lavar o prato em suas mãos e me olhou intensamente. Em seus olhos, vi algo que nunca tinha visto antes. Reconhecimento. Helena, ele disse em voz muito baixa, há coisas sobre a morte de Ricardo que nunca te contei. Meu coração começou a bater tão forte que achei que saltaria do peito. As palavras de Henrique me atingiram como um raio. O que há sobre a morte de Ricardo? Perguntei com a voz trêmula. Meu marido sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, a mesma mesa onde compartilhamos milhares de refeições em família, onde Ricardo fazia seus deveres de casa e onde Diogo sempre permanecia em silêncio. Henrique passou as mãos pelo rosto como se tentasse apagar as memórias que o atormentavam há 25 anos. Na noite em que Ricardo morreu, ele começou com a voz quebrada.
Diogo não estava no quarto estudando como nos disse. Eu o vi saindo de casa por volta das 20 horas. Segui-o porque algo em sua atitude me preocupava. Ele estava muito estranho aqueles dias, mais agressivo, mais ressentido. Meu marido fez uma pausa, olhando para as mãos como se a terrível verdade que ele guardara por tanto tempo estivesse escrita nelas. Eu os vi discutindo na ravina. Helena, eu os ouvi gritando coisas horríveis um para o outro. Meu mundo começou a girar. Sobre o que eles estavam discutindo, sussurrei, embora uma parte de mim já não quisesse saber a resposta. Henrique ergueu o olhar e vi lágrimas em seus olhos. Lágrimas que ele nem mesmo derramara no funeral do nosso filho mais velho. Sobre a herança. Helena. Diogo estava furioso porque Ricardo era o primogênito, porque, segundo as tradições familiares, ele herdaria a maior parte dos nossos bens. Mas havia algo mais, algo sobre dinheiro que Ricardo descobriu. Que dinheiro? Perguntei, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Henrique suspirou profundamente antes de continuar. 3 dias antes de morrer, Ricardo veio falar comigo na oficina. Ele descobriu que Diogo estava roubando dinheiro da nossa conta de poupança familiar. Pequenas quantias no início, depois somas maiores. Ricardo tinha provas. Ele estava investigando há meses. Minha mente se recusava a processar o que ouvia. Meu filho mais novo, aquele que fora tão atencioso após a morte de Ricardo, aquele que ajudava e cuidava de nós, estivera nos roubando desde antes de seu irmão morrer. Por que você nunca me contou? Acusei Henrique, sentindo a traição se multiplicar por 2. Porque quando cheguei à ravina naquela noite já era tarde demais. Ele respondeu com a voz embargada. Eu vi Diogo ao lado do corpo de Ricardo. Nosso filho mais novo estava tremendo, chorando e repetindo sem parar. Foi um acidente, foi um acidente. Ele olhou para mim com aqueles olhos desesperados e implorou por ajuda. Pai, ele disse, Ricardo tropeçou quando tentou me bater. Eu apenas me defendi, e ele perdeu o equilíbrio. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Mas você acreditou nele, murmurei, embora já soubesse a resposta. Henrique assentiu lentamente, com uma expressão de culpa que o corroía há décadas. Ele era meu filho, Helena. Meu filho mais novo estava pedindo minha ajuda, e Ricardo já estava morto. Eu não podia trazer um de volta à vida, destruindo o outro. Pensei que realmente tinha sido um acidente, que Diogo tinha aprendido a lição, que ele se tornaria um homem melhor depois disso. E o dinheiro roubado? Perguntei, precisando saber cada detalhe desse pesadelo. Diogo prometeu que devolveria aos poucos, que havia pegado o dinheiro para investir em um negócio que deu errado. Ele jurou que nunca mais faria algo assim. E eu acreditei, Helena, que Deus me perdoe. Mas acreditei porque precisava acreditar que meu filho não era um assassino. Levantei-me da mesa, cambaleando, segurando-me na parede para não cair. Tudo o que eu acreditava sobre minha família, sobre meu filho sobrevivente, sobre os últimos 25 anos da minha vida, era uma mentira. Ele devolveu o dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo olhar no rosto de Henrique. Nunca, ele respondeu. Na verdade, ele continuou roubando pequenas quantias que eu fingia não notar, porque confrontá-lo significaria admitir que eu havia acobertado um assassinato. Tornei-me seu cúmplice, Helena. Cada vez que fiquei em silêncio, cada vez que fingi não ver as contas bancárias diminuírem, tornei-me mais seu cúmplice. A horrível realidade começou a tomar forma na minha mente. É por isso que ele está tão interessado em controlar nossas finanças agora, murmurei. Não é porque se importa conosco, é porque quer terminar o que começou há 25 anos. Henrique assentiu gravemente. E há mais uma coisa, Helena. Algo que descobri há algumas semanas. O que mais poderia haver? Perguntei, sentindo que meu coração não aguentaria mais revelações. Henrique foi até sua escrivaninha e pegou alguns papéis que escondia sob outros documentos. Estive investigando discretamente as finanças de Diogo. O negócio de carpintaria dele não está indo tão bem quanto ele quer que acreditemos. Na verdade, ele está à beira da falência. Deve mais de 100 mil euros a vários bancos e fornecedores. Os papéis tremiam em minhas mãos enquanto lia os números. Diogo não era o homem bem-sucedido que fingia ser.
Era um fracasso desesperado que vivia de mentiras e dinheiro roubado há décadas. Mariana sabe de tudo isso? Perguntei, lembrando-me de seu sorriso doce e abraços carinhosos. Tenho certeza que sim, Henrique respondeu. Percebi como ela conduz as conversas quando falam sobre nosso dinheiro. Como faz perguntas específicas sobre nossas poupanças, o valor da casa, nossas apólices de seguro de vida. Não são perguntas inocentes, Helena. São perguntas de alguém que está calculando exatamente quanto vale nossa morte. Aquela frase me gelou até os ossos. Nossa morte. Repeti em um sussurro. Foi a primeira vez que considerei que Diogo poderia querer nos causar mal físico. Até aquele momento pensei que ele apenas queria nos roubar ou enganar. Mas se ele matou seu próprio irmão por dinheiro, o que o impediria de matar seus pais pelo mesmo motivo? Henrique, eu disse, segurando suas mãos. Temos que ir à polícia. Temos que contar a verdade sobre Ricardo e o que está acontecendo agora. Mas meu marido balançou a cabeça com um olhar de desespero que partiu meu coração. Com que provas, Helena? Sou cúmplice por acobertar um assassinato. Se falar agora, também irei para a prisão. E além disso, quem vai acreditar em um velho de 65 anos que guardou esse segredo por 25 anos? Ele estava certo. Então, vamos apenas esperar que ele nos mate como matou Ricardo. Vamos ser muito cuidadosos, Henrique disse, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Vamos encontrar uma maneira de nos proteger, de reunir provas. Suas palavras foram interrompidas pelo som do telefone. Era Diogo. Oi, mãe, ele disse com aquela voz doce que agora me parecia sinistra. Mariana e eu estávamos pensando e achamos que seria lindo celebrar vosso 40º aniversário de casamento com algo especial. Que tal levarmos vocês às montanhas da Serra da Estrela que sempre mencionaram no próximo fim de semana? Podemos fazer uma caminhada em família, tirar fotos e ter um dia perfeito juntos. Meu sangue gelou. Olhei para Henrique, que ouviu a conversa e tinha o mesmo olhar de terror no rosto. É uma ideia muito doce, filho, consegui responder com a voz trêmula. Mas deixa-nos pensar e te respondemos amanhã. Após desligar, Henrique e eu nos olhamos em silêncio, sabendo que acabávamos de receber um convite para a nossa própria execução. As montanhas, murmurei. Ele vai nos levar às montanhas para nos matar e fazer parecer um acidente. Henrique assentiu gravemente, como fizera com Ricardo na ravina. Naquela noite não dormimos um minuto, abraçados em nossa cama, planejando como poderíamos nos salvar do nosso próprio filho. Os dias seguintes foram um pesadelo de terror e fingimento. Henrique e eu tivemos que agir como se nada tivesse acontecido quando Diogo e Mariana vinham nos visitar. Sorrindo quando falavam sobre a viagem à montanha, assentindo quando nos contavam com entusiasmo que íamos passar um tempo em família. Mas, por dentro, cada fibra do meu ser gritava de medo. Eu sabia que estava olhando nos olhos dos assassinos do meu filho mais velho e que agora eles planejavam fazer o mesmo comigo e com meu marido. Mariana chegou na quarta-feira à tarde com uma sacola de compras e aquele sorriso radiante que agora parecia a careta de um demônio. Helena, querida, ela disse, me abraçando com aqueles braços que logo me empurrariam para a morte. Comprei alguns suprimentos para nossa aventura nas montanhas, biscoitos, água, frutas, tudo o que precisaremos para o piquenique. Ela me mostrou o conteúdo da sacola como se fosse uma criança animada, mas eu só conseguia pensar em como cada um daqueles itens poderia ser usado para encobrir nosso assassinato. Também trouxe minha nova câmera, ela acrescentou, tirando uma câmera digital cara. Quero capturar cada momento deste dia especial. Serão fotos que guardaremos para sempre. A ironia de suas palavras me deixou nauseada. A única foto que ela tiraria seria de nossos corpos quebrados no fundo de algum penhasco, se alguém os encontrasse. Diogo apareceu atrás dela, carregando uma mochila de caminhada que parecia nova. Pai, ele disse a Henrique com um entusiasmo fingido. Comprei todo o equipamento necessário para uma caminhada segura, cordas, arneses, lanternas, um kit de primeiros socorros. Cada palavra que saía de sua boca soava como uma zombaria cruel. Equipamento de segurança para planejar nossos assassinatos. A perversidade da situação me deixou tonta. Não é um pouco perigoso para pessoas da nossa idade?
Perguntei, tentando soar casual enquanto procurava qualquer desculpa para cancelar a viagem. Mariana acariciou meu rosto com aquela falsa ternura que revirava meu estômago. Por isso escolhemos uma trilha muito fácil e segura, ela me assegurou. É uma caminhada que até crianças podem fazer. Além disso, Diogo e eu estaremos lá para cuidar de vocês o tempo todo. Sim, eles estariam lá para cuidar de nós até o momento exato em que decidissem nos empurrar de um penhasco. Naquela noite, quando finalmente foram embora, Henrique e eu sentamos na sala, tremendo, não apenas do frio, mas do terror absoluto que havíamos contido por horas. Não podemos ir, eu disse, segurando suas mãos. Simplesmente não podemos. Vamos inventar alguma desculpa. Se não formos, Henrique respondeu em voz grave, eles encontrarão outra maneira de nos matar. Talvez algo que pareça ainda mais acidental, como um incêndio em casa ou um assalto que deu errado. Pelo menos nas montanhas, sabemos o que eles vão tentar fazer. Suas palavras tinham uma lógica terrível, mas não me confortaram de forma alguma. Então, o que você sugere? Perguntei, desesperada por encontrar alguma solução que salvasse nossas vidas. Henrique ficou pensativo por alguns minutos antes de responder. Vamos, mas estaremos preparados. Vou esconder meu celular e configurá-lo para gravar tudo o que acontecer. Se conseguirmos sobreviver, teremos provas. E se não conseguirmos, sua voz falhou. Pelo menos alguém saberá a verdade. Na sexta-feira à noite, mal tocamos no jantar. Sabíamos que poderia ser nossa última refeição juntos em nossa casa, naquela cozinha onde compartilhamos tantos momentos felizes quando éramos uma família de verdade. Henrique revisou seu testamento mais uma vez, garantindo que se algo acontecesse conosco, pelo menos Diogo não ficaria com tudo, sem que houvesse algum registro de nossas suspeitas. Escrevi uma carta, ele confessou, tirando um envelope lacrado de sua escrivaninha. É endereçada à tua irmã Margarida. Nela explico tudo o que sabemos sobre a morte de Ricardo e o que acreditamos que Diogo planeja fazer conosco. Escondi-a no lugar onde guardamos nossos documentos importantes. Se não voltarmos desta viagem, pelo menos ela saberá onde procurar a verdade. Naquela noite, fomos para a cama nos abraçando, sussurrando palavras de amor que poderiam ser as últimas. Se algo acontecer comigo, Henrique disse, quero que saibas que estes 40 anos com você foram os melhores da minha vida. Apesar de tudo, apesar dos erros e dos segredos, eu te amo mais que minha própria vida. Chorei em silêncio, memorizando o ritmo de sua respiração, o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele. O sábado amanheceu com um céu claro que parecia zombar da nossa situação. Diogo chegou cedo, assobiando uma melodia alegre que gelou meu sangue. Bom dia, passarinhos do amor! Ele chamou da porta da frente. Prontos para a grande aventura? Mariana apareceu atrás dele, radiante como uma noiva no dia do casamento, exceto que este era um casamento com a morte. Durante o pequeno almoço, que mal conseguimos comer, Diogo explicou a rota que tomaríamos em detalhes. É uma trilha linda, ele disse, desdobrando um mapa sobre a mesa. Leva a um miradouro, onde se pode ver todo o vale. Dizem que as vistas são espetaculares. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo que parecia demoníaco. Claro, as vistas seriam espetaculares. Seriam as últimas que veríamos em nossas vidas. A trilha tem algumas partes íngremes, Mariana acrescentou, como se estivesse nos dando informações turísticas úteis, mas nada que caminhantes, experientes como vocês não possam lidar. Seu comentário sobre nossas supostas habilidades de caminhada soava como uma piada cruel. Éramos dois sexagenários que mal caminhavam pelo parque de vez em quando. Enquanto carregávamos o carro, vi Diogo verificando sua mochila meticulosamente, garantindo que tinha tudo o que precisava para seu plano. Vi cordas, uma pequena pá e algo que parecia uma pistola de sinalização. Para que serve isso? Perguntei, apontando para a pistola. Por segurança, ele respondeu sem hesitar. Se nos perdermos ou algo der errado, podemos enviar um sinal de socorro. Claro, eles enviariam um sinal de socorro depois de nos empurrar de um penhasco, para que nossos corpos fossem encontrados
e fosse confirmado que foi um trágico acidente durante uma caminhada em família, tudo estava calculado. Cada detalhe fora planejado para fazer nossos assassinatos parecerem perfeitamente naturais. A viagem de carro até as montanhas durou 2 horas, que pareceram uma eternidade. Mariana colocou uma música alegre e cantava junto com as canções, como se estivéssemos realmente indo para um passeio em família divertido. Diogo dirigia cuidadosamente, obedecendo todos os limites de velocidade, parando em todos os sinais de trânsito. Ele não queria arriscar um acidente que arruinasse seus planos perfeitos. Durante a viagem, Henrique apertou minha mão discretamente e ativou a gravação em seu celular. Tudo o que acontecesse a partir daquele momento seria registrado. Se conseguíssemos sobreviver, teríamos provas. Se não, pelo menos a verdade não morreria conosco. Quando finalmente chegamos ao início da trilha, meu coração batia tão forte que achei que saltaria do peito. O lugar era lindo, com árvores altas e o som de um rio próximo. Mas para mim, tornara-se o cenário da minha própria execução. Diogo e Mariana tiraram suas mochilas do carro, sorrindo e brincando como se fosse o dia mais feliz de suas vidas. Prontos para a aventura? Diogo perguntou. E pela primeira vez em 25 anos, vi o mesmo brilho frio em seus olhos que ele tinha na noite em que matou seu irmão. A trilha começou relativamente fácil, serpenteando entre árvores frondosas e rochas cobertas de musgo. Mariana caminhava à nossa frente, tirando fotos constantemente e comentando sobre a beleza da paisagem. "Olhem aquelas flores silvestres!" ela exclamava, apontando para arbustos cheios de flores amarelas. "E aquele pássaro lindo!" Sua atuação era perfeita, a de uma nora amorosa aproveitando um dia especial com seus sogros. Diogo caminhava atrás de nós, supostamente para garantir que não ficássemos para trás. Mas eu podia sentir seus olhos nas nossas costas como adagas. Cada vez que me virava para olhar para ele, ele sorria com aquele sorriso que aperfeiçoara em 25 anos de mentiras. "Como estão, mãe e pai?" ele perguntava com falsa preocupação. "Precisam parar para descansar?" Após 1 hora de caminhada, começamos a subir uma parte mais íngreme da trilha. Minhas pernas já estavam pesadas e Henrique respirava com dificuldade. Não estávamos acostumados a esse tipo de exercício e nossos filhos assassinos sabiam disso perfeitamente. Eles escolheram uma rota que nos esgotaria fisicamente, tornando-nos vulneráveis para quando chegasse a hora de executar seu plano. "Estamos quase no miradouro", Mariana anunciou, embora, pelo mapa que eu vira em casa, ainda tivéssemos pelo menos mais 1 hora de caminhada. Sua mentira confirmava que eles não tinham intenção de chegar ao miradouro verdadeiro. O lugar onde planejavam nos matar devia estar muito mais próximo. Durante a caminhada, tentei memorizar cada detalhe da trilha, cada árvore, cada rocha que pudesse servir como referência se eu conseguisse sobreviver e precisasse explicar à polícia exatamente onde tudo aconteceu. Henrique fazia o mesmo, e trocávamos olhares carregados de terror e determinação. Sabíamos que estávamos caminhando para nossa morte, mas também sabíamos que era nossa única chance de obter provas contra nossos assassinos. "Olhem isso!" Mariana gritou de repente, apontando para uma formação rochosa que se erguia à nossa direita. "Aquele penhasco tem uma vista incrível. Por que não subimos lá para tirar umas fotos especiais?" Meu sangue gelou. Lá estava, o lugar que eles escolheram para nosso assassinato. O penhasco se elevava a cerca de 27 metros acima da trilha principal, acessível por um caminho secundário que parecia muito mais perigoso do que o que estávamos seguindo. As rochas eram soltas, havia menos árvores para se agarrar em caso de tropeço, e do topo podia-se ver um precipício que caía em uma ravina cheia de rochas pontiagudas. "Não sei se é uma boa ideia", eu disse, tentando soar casual. "Esse caminho parece bem perigoso para pessoas da nossa idade." Mas Diogo já começara a caminhar em direção ao desvio, carregando sua mochila cheia de equipamentos de segurança que eu sabia que ele não usaria para nos salvar. "Vamos lá, mãe", ele disse com aquela voz que usava quando criança e queria me convencer de algo. "Vai levar só alguns minutos. Além disso, Mariana está certa. As fotos lá de cima vão ser espetaculares." A forma como ele disse "espetaculares" me fez tremer. Seriam espetaculares para quem as visse depois, como prova do nosso acidente. Henrique apertou minha mão discretamente, lembrando-me que seu celular estava gravando tudo. Tínhamos que continuar. Tínhamos que ir até o fim para conseguir as provas de que precisávamos. Se recusássemos agora,
Eles simplesmente encontrariam outra oportunidade, outro lugar, outra desculpa para nos matar. A subida ao penhasco foi exaustiva. As rochas soltas deslizavam sob nossos pés, e mais de uma vez estive prestes a cair. Mas o mais aterrorizante era perceber como aquele lugar era perfeito para um assassinato. Se alguém tropeçasse acidentalmente e caísse do topo, não haveria como sobreviver. E, mais importante, não haveria testemunhas. Quase lá. Mariana gritou de cima, onde já havia chegado com a agilidade de alguém que planejara aquela rota cuidadosamente. Diogo a seguiu e depois ajudou Henrique e a mim a completar os últimos metros da escalada. Suas mãos em meus braços pareciam as garras de um abutre. O miradouro era realmente espetacular. De lá, podia-se ver todo o vale, as montanhas ao longe e o rio serpenteando entre as árvores. Em qualquer outra circunstância, teria sido um momento lindo para compartilhar com a família. Mas, sabendo o que sabia, o lugar parecia o cenário perfeito para um pesadelo. "Venham aqui para as fotos", Mariana gritou, posicionando-se perto da borda do penhasco. "Quero o vale ao fundo." Henrique e eu nos aproximamos lentamente, cada passo nos levando mais perto do nosso destino final. Eu podia ver Diogo se posicionando estrategicamente atrás de nós, calculando ângulos, medindo distâncias. "Perfeito!" Mariana exclamou, levantando sua câmera. "Agora se abracem e sorriam." Henrique e eu nos abraçamos, provavelmente pela última vez enquanto ela tirava foto após foto. Cada flash da câmera parecia um relâmpago anunciando a tempestade que estava por vir. "Tirem mais uma", Diogo sugeriu, aproximando-se de nós. "Mas desta vez, recuem um pouco para que a paisagem fique melhor." Um passo para trás significava estar exatamente na borda do precipício. Henrique e eu trocamos um olhar. O momento havia chegado. Recuamos como nos foi dito, sentindo o chão sólido desaparecer sob nossos pés, e apenas o vazio do abismo permanecendo atrás de nós. Mariana levantou a câmera mais uma vez, mas desta vez vi algo diferente em seus olhos. Não havia mais necessidade de fingir. A máscara caiu. "Sorriam", ela disse em uma voz que não era mais doce. "Esta será a última foto de vocês." Naquele momento, Diogo avançou em nossa direção com os braços estendidos. O plano era simples: empurrar-nos para trás para que caíssemos no vazio, tirar algumas fotos do acidente e depois descer para descobrir nossos corpos quebrados. Mas Henrique estava preparado para aquele momento. No último segundo, ele conseguiu agarrar o pulso de Diogo e puxá-lo para frente. "Se vamos morrer, você vem conosco!" Ele gritou com uma fúria que eu nunca vira nele antes. Por um momento, nós quatro estávamos balançando na borda do penhasco, agarrando-nos uns aos outros em uma dança macabra entre a vida e a morte. Mariana gritou e tentou ajudar Diogo, mas o peso de todos nós era demais. Senti o chão ceder sob meus pés, senti a gravidade começar a vencer a batalha. E então, nós quatro caímos juntos, presos em um abraço mortal, gritando enquanto o ar assobiava ao nosso redor, e o chão rochoso se aproximava em alta velocidade. Naqueles segundos que duraram uma eternidade, pensei em Ricardo, em como ele deve ter se sentido quando Diogo o empurrou para a ravina há 25 anos. O impacto foi brutal. Ouvi o som horrível de ossos se quebrando, o som do meu próprio corpo se estilhaçando contra as rochas. A dor era indizível, mas ainda mais terrível era o gosto de sangue na minha boca e a certeza de que dessa vez Diogo havia vencido. Dessa vez, não haveria testemunhas para contar a verdade. Mas então ouvi a voz de Henrique, fraca, mas clara. "Helena, não se mexa. Finja estar morta." E percebi algo incrível. Eu ainda estava viva. A dor era tão intensa que achei que enlouqueceria. Cada fibra do meu corpo gritava em agonia. Sentia sangue escorrendo pelo meu rosto e algo molhado e pegajoso encharcando minhas roupas. Mas a voz de Henrique ecoava em meus ouvidos como um comando divino. Finja estar morta. Com uma força de vontade que eu não sabia que possuía, permaneci completamente imóvel, controlando até minha respiração para que fosse imperceptível. A poucos metros de distância, podia ouvir os gemidos de dor de Diogo e Mariana. Eles também haviam sobrevivido à queda, mas pelos seus gemidos pareciam estar em pior estado do que nós. "Mariana,
Ouvi a voz quebrada do meu filho. Você está bem? Sua preocupação com a esposa revirou meu estômago. Esse homem que assassinara seu próprio irmão e tentara nos matar, ainda era capaz de sentir amor por alguém. Acho que quebrei a perna. Mariana gemeu. Dói muito, Diogo. E os velhos? A maneira desrespeitosa como ela se referiu a nós confirmou o que eu já sabia. Nunca fomos família para ela. Éramos apenas obstáculos no caminho para nosso dinheiro. Ouvi movimento como se Diogo estivesse rastejando em nossa direção. Meu coração batia tão rápido que temi que ele o ouvisse. Estão mortos, ele anunciou após alguns minutos que pareceram horas. Ambos têm os olhos abertos, mas não estão respirando. Sua mentira me encheu de uma estranha esperança. Se ele acreditava que estávamos mortos, talvez tivéssemos uma chance. Perfeito. Mariana sussurrou com uma satisfação que gelou meu sangue. Funcionou exatamente como planejamos. Bem, exceto pela parte em que também caímos. Ouvi sua risada amarga. Pelo menos não teremos mais que fingir que os amamos. Nos minutos seguintes, que pareceram uma eternidade, Diogo e Mariana discutiram sua situação. Ambos estavam feridos, mas podiam se mover. O plano agora era rastejar até encontrarem um lugar de onde pudessem pedir ajuda e, então, contar a história de como sobreviveram milagrosamente a um trágico acidente que matou seus pobres avós. Lembre-se da história, Diogo disse a Mariana. Estávamos tirando fotos quando uma rocha se soltou sob os pés do pai. Ele tropeçou e, tentando se agarrar, puxou a mãe com ele. Tentamos ajudar, mas também caímos. É importante que nossas histórias coincidam. Eu sei, Mariana respondeu. Praticamos isso 100 vezes. Somos os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. Coitados de nós. Perdemos nossos queridos sogros em um acidente horrível. Sua atuação era tão convincente que, se eu não tivesse vivido a verdade, acreditaria em cada palavra. Aos poucos, suas vozes foram se afastando enquanto rastejavam em direção ao que esperavam ser sua salvação. Quando o silêncio finalmente caiu, Henrique sussurrou meu nome tão baixo que mal consegui ouvi-lo. Helena, você está bem? Respondi no mesmo sussurro, confirmando que estava viva, mas gravemente ferida. Minha perna esquerda está quebrada, ele me disse em uma voz carregada de dor. E acho que tenho algumas costelas fraturadas. E você? Fiz um inventário mental do meu corpo. Sentia uma dor lancinante no braço direito, minha cabeça latejava como se alguém a estivesse golpeando com um martelo, e havia algo definitivamente errado com meu ombro, mas eu estava viva, e isso era mais do que eu esperava. Estamos mal, mas estamos vivos, sussurrei. O celular funciona, mas não há sinal aqui embaixo. Essa era a parte mais aterrorizante da nossa situação. Estávamos vivos, mas presos no fundo de uma ravina, feridos e sem meios de nos comunicar com o mundo exterior. Se ninguém viesse nos procurar, morreríamos ali lentamente de sede, fome ou dos nossos ferimentos. Henrique, sussurrei, antes que seja tarde demais, preciso que me conte tudo. Tudo o que realmente aconteceu na noite em que Ricardo morreu. Meu marido suspirou profundamente, como se estivesse esperando por esse momento há 25 anos. Naquela noite, ele começou com a voz trêmula. Ricardo veio me encontrar na oficina. Ele estava furioso, tinha papéis nas mãos, extratos bancários. Mostrou-me evidências de que Diogo estava roubando dinheiro das nossas contas há meses. Pequenas quantias no início, depois somas maiores. Ricardo estava investigando porque notara discrepâncias nas nossas poupanças. A dor física se misturava à dor emocional enquanto eu ouvia a verdade que fora escondida por décadas. Ricardo queria confrontar Diogo naquela mesma noite. Henrique continuou. Tentei acalmá-lo, convencê-lo a esperar até o dia seguinte, mas ele estava determinado. Disse que não conseguia dormir sabendo que seu irmão mais novo estava nos roubando. E você o seguiu? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Seguiu porque estava com medo do que poderia acontecer. Conhecia o temperamento de Ricardo quando ficava com raiva. E também sabia bem. Eu notara algo estranho em Diogo ultimamente. Uma frieza que me causava arrepios. Quando cheguei à ravina, Henrique continuou. Encontrei-os gritando um com o outro.
Ricardo tinha os papéis na mão, sacudindo-os na cara de Diogo. Você é um ladrão, ele gritava. Está roubando dos nossos próprios pais. Diogo negava tudo. Dizia que Ricardo estava louco, que estava inventando coisas. Meu coração acelerou enquanto imaginava a cena. Meus 2 filhos enfrentando-se no escuro, um acusando o outro de traição. O que aconteceu depois? Henrique fez uma longa pausa antes de continuar. Ricardo disse a ele que, se não devolvesse o dinheiro e confessasse tudo para nós, ele mesmo nos contaria a verdade. Diogo ficou furioso. Gritou que Ricardo sempre fora o favorito, que sempre tivera tudo fácil, que estava na hora de as coisas mudarem. E então a voz de Henrique falhou. Diogo empurrou Ricardo. Não foi um acidente. Ele o empurrou com toda a força, deliberadamente. Vi Ricardo tentando manter o equilíbrio. Vi seus braços se debatendo desesperadamente, procurando algo para se agarrar. Mas era tarde demais. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao sangue dos meus ferimentos. Por que você nunca me contou a verdade? Henrique suspirou profundamente. Porque quando cheguei onde Diogo estava, ele estava chorando, tremendo, dizendo sem parar que fora um acidente, que não quisera fazer isso. Ele implorou para que eu não te contasse nada, que não poderia te perder também. Mas você sabia que era uma mentira, murmurei do fundo do meu coração. Sim, mas ele era meu filho, Helena, meu único filho sobrevivente. Como eu poderia entregá-lo à polícia? Como eu poderia destruir o que restava da nossa família? Sua justificativa doía tanto quanto meus ferimentos físicos. E o dinheiro roubado? Continuei. Diogo prometeu que devolveria aos poucos. Jurou que fora uma má decisão, que estava desesperado, que nunca mais faria algo assim. Mas ele nunca devolveu um único cêntimo. Na verdade, continuou roubando. E eu fiquei quieto porque cada dia que passava, me tornava mais cúmplice do seu crime. Naquele momento, ouvimos vozes ao longe. Diogo e Mariana conseguiram encontrar ajuda. Em breve, equipes de resgate estariam aqui, e nossos filhos assassinos representariam o papel de suas vidas, os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. As vozes ficavam cada vez mais próximas, acompanhadas pelo som de helicópteros sobrevoando a área. A equipe de resgate havia chegado, e com eles veio o momento mais crucial de nossas vidas. Henrique e eu tínhamos que tomar uma decisão em questão de minutos. Deveríamos continuar fingindo estar mortos até encontrarmos a oportunidade perfeita para revelar a verdade ou arriscar sermos resgatados junto com nossos assassinos? Helena, Henrique sussurrou com urgência. O celular gravou tudo o que aconteceu lá em cima. Temos a confissão de Mariana sobre o plano. Temos Diogo admitindo que somos obstáculos. Temos tudo. Mas se nos encontrarem vivos agora, eles podem destruir as provas antes que consigamos entregá-las às autoridades. Ele estava certo. Se Diogo e Mariana percebessem que sobrevivemos e ouvimos suas confissões, encontrariam uma maneira de nos silenciar para sempre. Desta vez, não seria um acidente. Seria algo muito mais direto e definitivo. Estão aqui embaixo! A voz de Diogo gritou de cima. Meus pais, por favor, apressem-se. Sua atuação era perfeita, sua voz quebrada de dor e desespero. Se eu não soubesse a verdade, acreditaria que ele era um filho devastado pela perda dos pais. Senhor, mantenha a calma, respondeu uma voz autoritária, que devia pertencer ao chefe da equipe de resgate. Vamos descer para avaliá-los. Você e sua esposa podem se mover. Ouvi o som de cordas e equipamentos sendo preparados para a descida. Mariana aperfeiçoara seu papel de viúva enlutada. Não acredito que isso aconteceu, ela soluçava. Estávamos tirando fotos tão felizes. Tudo aconteceu tão rápido. Uma rocha se soltou e eles caíram. Cada palavra era uma facada no meu coração, porque eu sabia que ela repetiria essas mesmas palavras à polícia, à mídia, a qualquer um que quisesse ouvir sua versão dos acontecimentos. Os socorristas começaram a descer. Eu podia ouvir suas vozes se aproximando, o som de suas botas contra a rocha, o tilintar de seus equipamentos. Henrique apertou minha mão discretamente, lembrando-me que tínhamos que manter a atuação.
Não importava o que acontecesse. Estão aqui. Um dos socorristas gritou ao nos encontrar. Temos 2 pessoas no fundo da ravina. Ele se aproximou de nós e começou a nos examinar. Mantive meus olhos fechados e minha respiração tão fraca que era quase imperceptível. Senti suas mãos procurando um pulso no meu pescoço. Seu ouvido perto da minha boca, tentando detectar respiração. Este ainda tem um pulso fraco, ele anunciou, referindo-se a Henrique, a mulher. Não tenho certeza. Preciso da equipe médica aqui imediatamente. Meu coração acelerou. O plano estava funcionando. Eles acreditariam que Henrique estava à beira da morte, mas ainda vivo, enquanto eu estaria perto o suficiente da morte para não ser uma ameaça imediata. Pelos próximos minutos, que pareceram horas, os paramédicos trabalharam em nós. Senti eles colocarem uma máscara de oxigênio em mim, verificarem meus ferimentos e me fixarem a uma maca. Durante todo o tempo, tive que lutar contra cada instinto do meu corpo que gritava para abrir os olhos, pedir ajuda, parar de fingir. O homem está estável, mas em estado crítico. Ouvi um dos paramédicos relatar pelo rádio. A mulher está em condição muito grave. O pulso é quase imperceptível. Precisamos transportá-los para o hospital imediatamente. Perfeito. Eles nos levariam ao hospital, onde teríamos a oportunidade de falar com as autoridades sem que Diogo e Mariana pudessem nos silenciar. Durante a subida nas macas, podia ouvir os soluços fingidos de Mariana e as palavras de conforto que os socorristas ofereciam a ela e a Diogo. Vocês foram tão corajosos por sobreviverem a isso, alguém disse a ela. É um milagre que estejam relativamente bem. Se ao menos soubessem que o verdadeiro milagre era que Henrique e eu estávamos vivos para contar a verdade. Não o helicóptero médico. Enquanto voávamos para o hospital, podia sentir a presença de Henrique na maca ao lado da minha. Os paramédicos estavam focados em mantê-lo estável e, pelas suas conversas, entendi que ele estava em estado crítico. Suas lesões eram mais graves que as minhas e, por um momento terrível, temi que ele pudesse morrer antes que tivéssemos a chance de revelar a verdade. Senhora, ouvi um dos paramédicos dizer para mim. Se puder me ouvir, aguente firme. Estaremos no hospital em poucos minutos. Sua voz era gentil, cheia de uma compaixão genuína que contrastava dramaticamente com a falsidade que eu vinha ouvindo da minha própria família. Quando chegamos ao hospital, o caos foi imediato. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, gritando ordens médicas que eu não entendia. Fui levada diretamente para uma sala de emergência, onde começaram a tratar meus ferimentos. Tive que continuar fingindo estar inconsciente, mas também precisava encontrar uma maneira de me comunicar com alguém em quem pudesse confiar. Doutor, ouvi uma enfermeira dizer. Os sinais vitais dela são estranhos. O pulso está mais forte do que esperaríamos para alguém no estado dela. Meu coração deu um salto. Eles me descobriram. Eu era uma péssima atriz e meu próprio corpo estava me traindo. Murmurou o médico. Às vezes acontece em casos de trauma extremo. O corpo tem maneiras misteriosas de se agarrar à vida. Vamos mantê-la sob observação. As próximas horas serão cruciais. Mariana fez um som que supostamente era um soluço de dor, mas para mim soava como um suspiro de alívio. Podemos vê-los? Diogo perguntou. Só por alguns minutos. Precisamos nos despedir por via das dúvidas. O médico concordou e logo ouvi passos se aproximando da minha cama. Era o momento mais perigoso de todos. Eu tinha que convencer meu filho assassino de que realmente estava morrendo. Senti a presença de Diogo ao lado da minha cama. Sua mão tocou a minha, e foi tudo o que pude fazer para não puxar minha mão imediatamente. Mãe, ele sussurrou. Se puder me ouvir, quero que saiba que te amo. Sinto muito que isso tenha acontecido. Suas palavras eram mel envenenado, doces na superfície, mas mortais em sua essência. Mariana se aproximou do outro lado. Helena, querida, ela murmurou. Você foi como uma mãe para mim. Nunca vamos te esquecer. Mentirosa. A única razão pela qual eles não me esqueceriam era porque teriam que viver com o conhecimento de que me assassinaram. Mas então Diogo se inclinou mais perto do meu ouvido e sussurrou algo que gelou meu sangue. Espero que tenha aprendido a lição, mãe. Você nunca deveria ter feito tantas perguntas sobre nossas finanças. Algumas verdades são melhores enterradas, como o Ricardo. Naquele momento soube que nosso plano funcionara. Diogo acabara de confessar.
E, embora eu não tivesse como gravar isso, havia uma enfermeira na sala que ouvira cada palavra. O sussurro de Diogo ecoou em meus ouvidos como uma confissão direta de sua culpa. Ele mencionara Ricardo. Admitira que algumas verdades deveriam permanecer enterradas. E, mais importante, reconhecera que nossas perguntas sobre finanças haviam sido o motivo do nosso acidente. Mas eu precisava de mais do que isso. Precisava de uma confissão completa que não pudesse ser mal interpretada ou negada depois. A enfermeira que ouvira o comentário, uma jovem chamada Inês, conforme indicado em seu crachá, ficara paralisada ao lado da máquina de monitoramento. Vi, através das pálpebras entreabertas, seus olhos se arregalarem de surpresa e horror. Ela ouvira algo que não deveria ter ouvido, e sua expressão me dizia que entendia perfeitamente as implicações daquelas palavras. O que você disse sobre Ricardo? Mariana sussurrou, obviamente surpresa com a menção ao irmão morto. Diogo ficou tenso, percebendo que dissera demais. Nada, ele murmurou. Quero dizer, a mãe sempre se perguntou o que realmente aconteceu naquela noite. Acho que agora não importa mais. Mas importava sim. E Mariana era inteligente o suficiente para perceber que seu marido cometera um erro. Diogo, ela disse em um tom tenso, vamos embora. Os médicos precisam de espaço para trabalhar. Eu podia sentir a tensão entre eles, o entendimento mútuo de que haviam falado demais no lugar errado. Após eles saírem, a enfermeira Inês se aproximou da minha cama. Senhora, ela sussurrou tão baixo que mal consegui ouvi-la. Sei que pode me ouvir. O que acabei de ouvir não é normal. Se estiver em perigo, precisa me dizer de alguma forma. Sua voz tinha uma urgência que me encheu de esperança. Alguém mais começara a suspeitar. Muito lentamente, quase imperceptivelmente, movi meu dedo indicador. Foi o menor movimento possível, mas Inês notou imediatamente. Meu Deus, ela sussurrou. Ela está fingindo estar inconsciente. Movimentei meu dedo novamente, desta vez 2 vezes. Escute, ela disse, inclinando-se ainda mais. Vou fingir que estou verificando seus monitores. Se estiver em perigo por causa dessas pessoas que estavam aqui, mova o dedo 3 vezes. Sem hesitação, movi meu dedo 3 vezes. Inês engasgou. Eles fizeram isso com você. 3 movimentos a mais. A enfermeira se afastou da minha cama e fingiu verificar meu soro enquanto processava o que acabara de descobrir. Pude ver em sua expressão que ela lutava com a decisão do que fazer. Finalmente, ela se aproximou novamente. Vou falar com o médico responsável, ela sussurrou. Mas preciso que continue fingindo até que possamos protegê-la, entende? Movimentei meu dedo uma vez. Os minutos seguintes foram agonizantes. Inês saiu da sala e fiquei sozinha, esperando e rezando para que ela acreditasse na minha história e tomasse as ações certas. Finalmente, ouvi passos se aproximando. Era Inês, acompanhada por um homem mais velho que devia ser o médico-chefe e, surpreendentemente, 2 policiais. Senhora, o médico disse em voz baixa. A enfermeira Inês me contou sobre sua situação. Se puder me ouvir, precisamos que saiba que está segura agora. Os policiais estão aqui para protegê-la. Uma onda de alívio tão intensa quase quebrou minha atuação. Pode abrir os olhos? Perguntou um dos policiais. Lentamente, muito lentamente, abri os olhos. A luz do hospital me cegou por um momento, mas aos poucos consegui focar nos rostos preocupados ao meu redor. Graças a Deus, Inês murmurou. Pensei que estava ficando louca. Senhora, disse o policial, um homem de meia idade com uma expressão séria. Sou o inspetor João. Entendemos que pode estar em uma situação muito perigosa. Pode nos contar o que realmente aconteceu naquela montanha? Minha voz saiu como um sussurro rouco após horas fingindo estar inconsciente. Meu filho e sua esposa nos empurraram. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, gravações e revelações. Contei ao inspetor João tudo o que sabia. A morte de Ricardo, os roubos de Diogo, a pressão para mudar nosso testamento e, finalmente, o plano para nos assassinar na montanha. Mas o mais importante era a gravação no celular de Henrique. Seu marido tem provas gravadas? O inspetor perguntou, seus olhos brilhando. Sim,
Respondi. Tudo está no celular dele. As confissões, os planos, tudo. O inspetor foi imediatamente para a sala onde Henrique estava sendo tratado. Henrique recuperará a consciência 1 hora após mim. E, quando o inspetor explicou a situação, ele entregou seu celular sem hesitar. Aqui está tudo, ele disse em uma voz fraca, mas firme. 25 anos de mentiras e a verdade sobre o que aconteceu hoje. Enquanto os técnicos da polícia analisavam a gravação, Diogo e Mariana permaneceram na sala de espera, desempenhando seu papel de familiares devastados para outros visitantes do hospital. Eles não tinham ideia de que sua performance cuidadosamente ensaiada estava prestes a acabar para sempre. A gravação é clara, o inspetor anunciou após 1 hora. Temos confissões explícitas sobre o assassinato de Ricardo, admissões sobre o roubo de dinheiro e evidências diretas de tentativa de assassinato, premeditada contra vocês dois. É mais do que suficiente para prendê-los. Mas vão prendê-los aqui? Perguntei, preocupada com nossa segurança. Se perceberem que estamos vivos e falando... O inspetor assentiu, entendendo minha preocupação. Já temos policiais posicionados. Assim que tivermos o mandado de prisão assinado, vamos detê-los. Enquanto isso, vocês estão sob proteção policial. A ironia da situação não me passou despercebida. Diogo e Mariana estavam lá embaixo, provavelmente conversando com parentes de outros pacientes, recebendo condolências por nossas mortes, planejando como lidar com nosso funeral e herança. Não tinham ideia de que, no andar de cima, nas salas do hospital, estávamos derrubando seu mundo cuidadosamente construído de mentiras. Mais alguma coisa? Disse o inspetor, tirando uma pasta de papéis. Após ouvir sua história, investigamos as finanças do seu filho. Ele não só está falido como vocês suspeitavam, mas também deve dinheiro a pessoas muito perigosas, credores não oficiais que não aceitam desculpas. Meu sangue gelou. Quer dizer que não éramos apenas inconvenientes para ele? Exatamente, confirmou o inspetor. Vocês eram a única salvação dele. Com a herança de vocês, ele poderia pagar suas dívidas e recomeçar. Sem vocês, ele provavelmente estaria morto em poucas semanas. Essa revelação adicionou uma nova dimensão à traição. Ele não nos via apenas como obstáculos. Ele nos via como sua salvação financeira. Nossa morte não era apenas conveniente para ele. Era absolutamente necessária para sua sobrevivência. E o que acontecerá com nossos netos? Perguntei, sentindo uma nova onda de dor ao pensar nas crianças inocentes de Diogo e Mariana. Os serviços sociais assumirão a custódia temporária deles. O inspetor respondeu gentilmente. Mas pelo que sei, vocês poderiam pedir a custódia assim que se recuperarem de seus ferimentos. A ideia de criar os filhos dos nossos próprios assassinos era avassaladora, mas também era a única maneira de garantir que algo bom saísse desse pesadelo. Essas crianças eram inocentes e mereciam a chance de crescer em um lar onde o amor fosse real, não fingido. Está na hora, o inspetor anunciou quando um policial entrou na sala com papéis na mão. Os mandados estão assinados. Vamos prendê-los agora. Pela janela do meu quarto, que dava para o estacionamento do hospital, pude ver policiais se posicionando discretamente. O momento que esperei por 25 anos finalmente chegara. Diogo Silva e Mariana Silva. Ouvi a voz firme do policial responsável. Vocês estão presos pelo assassinato de Ricardo Silva e pela tentativa de assassinato de Helena e Henrique Silva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então a voz histérica de Mariana. Do que estão falando? Somos as vítimas aqui. Nossos sogros morreram em um acidente. Senhora, o policial respondeu calmamente. Seus sogros estão vivos e forneceram evidências completas de seus crimes. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido por um grito de desespero de Diogo. Isso é impossível! Nós os vimos morrer! Eles estavam mortos! Sua confissão involuntária foi capturada pelos gravadores da polícia, adicionando mais uma peça de evidência ao caso deles. Pelo rádio, ouvi Mariana começar a culpar Diogo. Foi tudo ideia dele. Eu não queria fazer nada disso. Ele me obrigou. E Diogo, em desespero, gritou. Você foi quem sugeriu o penhasco. Você planejou tudo isso. Em questão de minutos, a aliança que durara anos desmoronou enquanto cada um tentava salvar sua própria pele. O inspetor João voltou ao meu quarto 1 hora depois com uma expressão de satisfação misturada com tristeza.
Eles foram presos e estão a caminho da delegacia, ele me informou. Ambos estão tentando culpar um ao outro, o que só fortalece nosso caso. Mas há algo mais que preciso te contar. O quê? Perguntei, embora não tivesse certeza se meu coração poderia suportar mais revelações. Durante a prisão, encontramos isso na mochila do seu filho, ele disse, mostrando-me um pequeno gravador digital. Aparentemente, ele estava gravando suas conversas com você e seu marido nas últimas semanas, provavelmente procurando evidências de que vocês suspeitavam de algo. Meu sangue gelou. O que isso significa? O inspetor suspirou. Significa que ele sabia que vocês estavam começando a descobrir a verdade. A viagem às montanhas não foi uma decisão espontânea. Foi uma resposta direta às vossas suspeitas. Em uma das gravações pode-se ouvir claramente Mariana dizendo a ele: temos que agir rápido antes que eles vão à polícia. A profundidade do planejamento e a frieza do cálculo tiraram meu fôlego. Eles não apenas planejaram nos matar. Estiveram monitorando nossas conversas, avaliando o nível de perigo que representávamos para eles. Éramos ratos em um labirinto, e eles eram os cientistas observando cada movimento nosso. Há mais uma coisa, o inspetor continuou, que encontramos na investigação das finanças dele. Seu filho não apenas devia dinheiro a credores perigosos, mas também falsificou sua assinatura em vários documentos, tentando acessar suas contas bancárias. Se vocês tivessem morrido naquela montanha, ele teria acesso imediato a todos os seus recursos. Cada nova revelação era como outra facada. Meu próprio filho não apenas planejara me assassinar, como estivera ativamente me roubando, falsificando minha assinatura e violando todos os princípios de confiança familiar que eu tentara incutir nele. Quanto dinheiro ele roubou no total? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Cerca de 50 mil euros nos últimos 5 anos. O inspetor respondeu. Pequenas quantias que ele achava que vocês não notariam, mas que, somadas, chegam a uma quantia significativa. O dinheiro que Henrique e eu economizamos ao longo de décadas de trabalho árduo, cêntimo por cêntimo, estava financiando a vida de luxo do nosso filho, enquanto ele planejava nosso assassinato. Os dias seguintes no hospital foram um turbilhão de entrevistas policiais, visitas de advogados e ligações de meios de comunicação que haviam captado a história. A imprensa local intitulou o caso como a traição familiar mais horrível da década, e repórteres de todo o país queriam ouvir nossa versão dos acontecimentos. Minha irmã Margarida chegou da vila vizinha chorando e me abraçando como se não me visse há décadas. Helena, ela dizia repetidamente, sempre soube que havia algo estranho com Diogo após a morte de Ricardo, mas nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Suas palavras me confortaram porque confirmaram que meus instintos maternos não estavam completamente cegos. E as crianças? Perguntei sobre meus netos, que agora estavam sob custódia temporária dos serviços sociais. Eu os vi ontem, Margarida respondeu com tristeza. Estão confusos, perguntando por que seus pais não podem voltar para casa. São jovens demais para entender o que realmente aconteceu. O advogado que contratamos, o mesmo Antônio que preparara nosso testamento, veio nos ver com notícias sobre o processo legal. O caso é sólido, ele nos assegurou. Com as gravações, as confissões durante a prisão e todas as evidências financeiras, é quase impossível que eles escapem de condenações significativas. Mas então ele acrescentou algo que me gelou até os ossos. No entanto, eles estão tentando negociar uma pena menor alegando que foi um crime passional não premeditado. Um crime passional? Exclamei indignada. Eles planejaram isso durante semanas, compraram equipamentos especiais e escolheram o lugar perfeito. Antônio assentiu gravemente. Eu sei, e temos evidências de premeditação, mas os advogados deles vão argumentar que foi uma decisão desesperada tomada sob extrema pressão financeira. A ideia de que eles poderiam receber sentenças reduzidas por seus crimes me encheu de fúria. Eles assassinaram Ricardo. Tentaram nos assassinar. Roubaram nosso dinheiro por anos. E agora queriam se apresentar como vítimas das circunstâncias. O que podemos fazer para garantir que recebam o que merecem? Perguntei. Testemunhar. Antônio respondeu simplesmente. O testemunho de vocês, combinado com todas as evidências, será crucial para que o júri entenda a verdadeira natureza desses crimes. Mas aviso, será emocionalmente devastador enfrentar seu filho no tribunal.
Ele estava certo. A ideia de olhar Diogo nos olhos durante o julgamento, de ouvir seus advogados tentarem justificar o injustificável, de reviver publicamente cada momento desse pesadelo, era avassaladora. Mas era o que eu tinha que fazer por Ricardo, por nós e por meus netos, que merecem saber a verdade sobre seus pais. 3 semanas após a prisão, Henrique e eu finalmente pudemos voltar para casa. Nossas feridas haviam cicatrizado o suficiente para nos permitir nos mover, embora ele ainda precisasse de muletas e eu tivesse o braço em uma tipóia. A casa parecia estranha, como se fosse o cenário de uma peça após todos os atores terem saído. Tudo estava exatamente como havíamos deixado no dia do nosso passeio em família. Os pratos do pequeno almoço ainda estavam na pia. A cama estava desfeita. As flores que Diogo me trouxera naquela semana ainda estavam na mesa da cozinha, agora murchas e mortas. Era como se o tempo tivesse parado no momento em que nossas vidas normais acabaram para sempre. Você acha que algum dia voltaremos a ser felizes? Perguntei a Henrique naquela primeira noite de volta, enquanto estávamos deitados em nossa cama familiar. Ele me abraçou com seu braço ileso e suspirou profundamente. Não sei, Helena, ele disse. Mas estamos vivos. Temos a verdade do nosso lado e, pela primeira vez em 25 anos, não temos que viver com segredos. O julgamento começou 6 meses depois. No dia em que tive que testemunhar, olhei Diogo diretamente nos olhos pela primeira vez desde a prisão. Não vi remorso, nem dor. Não vi o filho que criei. Vi um estranho frio e calculista que se disfarçara de meu filho por décadas. Quando terminei meu testemunho, após relatar cada detalhe horrível da nossa experiência, dirigi-me a ele diretamente do banco das testemunhas. Diogo, não sei quem você é, mas você não é mais meu filho. Meu filho morreu na noite em que você matou Ricardo, e o que viveu em seu lugar por 25 anos é um monstro que eu, sem saber, ajudei a criar. O júri deliberou por 3 dias antes de considerar Diogo culpado por assassinato em 1º grau pela morte de Ricardo e tentativa de assassinato em 1º grau pelo que fez conosco. Mariana recebeu a mesma condenação como cúmplice. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, 1 ano depois, Henrique e eu iniciamos o processo de adoção formal de nossos netos. Eles são crianças lindas e inocentes que merecem a chance de crescer, sabendo o que é o verdadeiro amor, não o amor manipulador e tóxico que receberam de seus pais biológicos. Toda noite, quando os coloco para dormir, conto-lhes sobre seu tio Ricardo, o irmão que nunca conheceram. Falo sobre sua bondade, sua honestidade, seus sonhos de